Ok, então olá a todos novamente. Nosso objetivo hoje é chegar e provar redefinir de novo e provar alguns resultados sobre conjuntos convexos, tá? E funções convexas. Tá? Basicamente apresentar as definições novamente e mostrar algumas caracterizações que são úteis no reconhecimento dessas estruturas e também serão úteis no desenvolvimento de algoritmos para problemas de otimização de funções convexas sobre conjuntos convexos, tá? Antes disso, só que antes, tá? Nós vamos fazer vamos cuidar das preliminares, tá? Nós, digamos assim, cuidaremos de algumas preliminares, tá? Só que você imagina que é como se fosse pré-requisito, tá? Nós vamos fazer isso de forma rápida e então, detalhe, eu não vou ficar provando todos os detalhes, porque a ideia é que vocês já viram isso em algum lugar, ou se não viram, vocês pelo menos entendem a ideia, e depois podem ir procurar no material extra fornecido em algum outro momento, tá? Então, acho que a gente começa pelo começo com isso aqui, tá? Então vamos só fixar o nosso, o nosso estágio, né? Tá? Então, basicamente nós vamos lidar com o principal objeto são espaços lineares, conjuntos afins, conjuntos convexos e cones convexos, tá? E são com essas estruturas que a gente trabalha. Obviamente a gente também usa um pouco de cálculo, porque nós estamos no contínuo dessa vez, tá? Então, acho que começando com a parte de álgebra linear, devia ter mudado isso aqui, tá? Então um pouco de tá. Bom, uh, nós vamos focar primariamente, tá? Ou praticamente o nosso tempo todo, não o nosso tempo todo, mas uma boa parte do nosso tempo, uh, uh, nós focamos em Rn como espaço vetorial, tá? E aqui euclidiano, tá? Sobre R, tá? O que a gente quer dizer com isso? Bom, a gente vai ter que os nossos vetores, os elementos em Rn são vetores que a gente representa assim, tá? Isso aqui no fundo é um vetor coluna. Todos os nossos vetores são colunas, tá? Quando a gente quiser um vetor linha, a gente vai usar o símbolo de transposto, tá? Esse cara pertence a Rn, tá? E a gente tem aqui x mais y, tá? Ele é x1 mais y. A soma de dois vetores, né? Ela é feita componente a componente. Como vocês já devem estar acostumados. Tá? Xn mais yn. Isso aqui para todo x, y pertencente a Rn. E um lambda x é a lambda x1. A multiplicação por escalar também é feita componente a componente. Ops, como é que eu mudava isso aqui mesmo? Assim. Então, feita componente a componente.
Tá, isso aqui para todo x pertencente a Rn e para todo lambda pertencente a R. Tá? Então, o Rn para a gente vai ser um espaço vetorial. Você sabe que a definição de espaço vetorial é dada exatamente por isso aqui, né? Tá? Essas do C, a soma componente a componente deve valer para todos os elementos do espaço e a multiplicação de qualquer elemento do espaço vezes um escalar do corpo subjacente deve também pertencer ao espaço. Tá? Então, isso a gente vai tratar o Rn então de forma natural. Só lembrando que, digamos assim, o conjunto S, digamos assim, em Rn, tá? Ele é um subespaço de Rn, e aqui também sobre R, né? Sobre R, se e somente se a gente tiver que o lambda x mais μy pertence a S. Isso aqui para todo x e y pertencente a S, para todo lambda e μ pertencente a R. Tá? Então, subespaços são conjuntos de vetores que são completos sobre a soma, tá, de vetores e a multiplicação por escalares. E, obviamente, isso aqui implica que o zero sempre está em S. Tá? Isso é normal. E a gente também vai supor que E1, E2, En, tá? É a base canônica de Rn. Tá? Em que o EI é aquilo que a gente já conhece, né? Que o EI é o vetor que tem lá zeros. Aí tem 1 exatamente na posição I. Tá? Isso aqui é a posição de índice I. Ok? Tá. Lembrando que uma combinação linear, né? Combinação linear, tá, de x e y pertencentes ao Rn é lambda x mais μy, tá? Então assim, a gente define como V para lambda e μ pertencentes a R. Tá? Então isso é, lembrando que é combinação linear, e a gente diz que a vetores x1, agora aqui vou botar ao contrário, vou botar aqui x1, x2, xk, eles são linearmente independentes, tá? Se lambda 1, x1, se a combinação linear, né? Lambda 2, x2 mais mais lambda k, xk igual a zero, implica que x1 é igual a x2, que é igual que é igual a xk, que é igual a zero. Tá? Então,
Eles são linearmente independentes e a única combinação, a única forma de fazer uma combinação linear desses vetores ser iguais a zero é com todos os coeficientes escalares sendo iguais a zero, tá? Em caso contrário, eles são linearmente independentes. Tá? E finalmente, tá, se a gente tiver lá x1, x2, a xk pertencentes a Rn, o fecho linear, né? Tá? Que é conhecido como lean span em inglês, deles é imagina que isso aqui é um conjunto, vai. Então, para ficar mais fácil de escrever, então para x grande igual a todos esses conjuntos, todos eles são vetores em R, né? Então a gente diz aqui que o lenspan de x é simplesmente dado o quê? É a combinação de todas as o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores que estão botei aqui xk, tá? Então que lambda i pertence a R. Então são todas as combinações lineares desses vetores, tá? Então, digamos assim, o número máximo de vetores linearmente independentes em x, tá? Aqui, ou lenspan de x, porque ele que está gerando o espaço, né? É a dimensão de lenspan de x, tá? E a gente denota por gen de x, nesse caso, é igual a gen lenspan de x, tá? Que é um valor. Obviamente bom, que é menor ou igual a n, é óbvio, e nesse caso só tem k elementos, né? Então isso aqui era menor ou igual a k naturalmente, tá? Então, só que, bom, o k pode ser maior do que o n, né? Então isso aqui obviamente é o quê? É menor ou igual ao mínimo de k, n, tá? Então, uma nota aqui em cima, talvez fosse interessante colocar aqui, lenspan de x é um subespaço. Tá? Para qualquer conjunto x, tá? O conjunto x não precisa ser um espaço, um subespaço, tá? Pode ser um conjunto de vetores quaisquer, mas o leenspan é sempre um subespaço. Tá? É fácil ver que o zero está ali dentro e que todas as definições valem. Tá? Então, é isso. O número máximo, tá, de vetores linearmente independentes é a dimensão do espaço. Tá? Agora que eu vi que a minha letra está ficando meio feia aqui. Acho que eu estou escrevendo muito rápido. Tá? E de novo,
x gera aquele mesmo x lá de cima, né? Rn se o lenspan de x for igual ao Rn, tá? Como conjunto, tá? E aqui, se x gera Rn e x é linearmente independente, tá? Então, x é uma base. Ok, então a gente já tinha falado de base aqui anteriormente, né? Tá? A base canônica, então aqui a gente só definiu. Então, se o x gera o Rn, ou seja, todo vetor de Rn pode ser escrito como combinação linear de elementos que estão ali em x. Tá? O x, lembra, nosso x é esse aqui. E se o x é linearmente independente, ou seja, os vetores que estão dentro de x são linearmente independentes, então o x é uma base. Tá? A característica fácil que a gente não vai provar, isso aqui, que se x, tá, isso aqui é uma implicação, tá, se x era Rn e a dimensão de x é igual a n, implica que x é uma base para Rn. Tá? Isso aqui é uma base, obviamente, para Rn. Tá? Significa que todo elemento pode ser escrito com combinação linear. Tá? A base também são os conjuntos minimais de vetores linearmente que conjuntos minimais de geração, tá? São conjuntos maximais de linearidade independente, mas conjuntos minimais de geração, tá? Você vai tirando, 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 e você tem que gerar todo mundo, o espaço todo. Ok. Então, bom, o resto da estrutura euclidiana do espaço, a gente vai supor o produto interno canônico, né? Tá? Padrão ou canônico, tá? Que vai ser aquele que para todo x, y e Rn, a gente vai ter aqui o x, y, tá? Que é simplesmente o vetor x com o produto de y, ele vai ser a soma para i indo de 1 até n de xi, yi, tá? Definição que a gente já está bastante acostumado lá de trás, tá? Aí, finalmente, bom, isso em Rn, depois a gente fala de um outro produto interno para matrizes, tá? E a norma, tá? Vamos falar um pouco de norma, tá? Uma norma, tá? O que a gente entende como norma? O que é uma norma, né? Tá? Uma norma é uma função, tá? Desse tipo aqui. Ela pega um elemento em Rn e vai em AR. É uma, chama de norma, tá? Se primeiro ela for sempre não negativa. Tá? O que quer dizer isso? A norma de x é maior ou igual a zero para todo x em Rn, tá? Então, a norma ela tem a ver com comprimento, né? Tá? Basicamente, a norma aqui ela tem a ver com comprimento de vetor, tá? É isso que a gente está mais ou menos que se associa com a norma, tá? O produto interno a gente usa para medir ângulo, tá? Mas ele também induz uma norma, como a gente vai ver. Tá? Outra coisa, ela é definida. O que significa isso? A norma de x é igual a zero
sei somente se o x é igual a zero. Tá? Ou seja, não tem elemento diferente de zero que dá norma zero. Mas ainda ela é positiva homogênea. Tá? O que significa isso? Significa que se a gente pegar a norma de uma constante lambda com o x, tá? Isso aqui é o valor absoluto de lambda vezes a norma do x. Tá? Isso aqui para todo x em Rn e para todo lambda em R. Tá? E finalmente, a desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Tá? O que significa desigualdade triangular? Significa que, olha, a norma de x mais y é menor ou igual à norma de x mais a norma de y. Tá? É isso. Isso aqui para todo x e y pertencente a R. Tá? E tem outras formas de escrever essa mesma notação, essa mesma expressão, digamos assim. Tá? Rn aqui, né? Tá? Então, é isso. E, bom, tinha várias formas de a gente definir o produto interno antes, né? Eu não contei para vocês, mas é um produto interno, é simplesmente uma função, sei lá, φ que pega de Rn por Rn em R, tá? Ela era uma função bilinear, que também satisfaz algumas propriedades, 3 propriedades, na verdade, e toda norma satisfaz essas 4 propriedades. Qualquer função que satisfaça essas 4 propriedades aqui é o que a gente chama de uma norma, tá? E o exemplo canônico que a gente tem é a norma L2, tá? Ou euclidiana. Tá? Que é aquela norma que a gente costuma marcar com x, coloca um doisinho aqui embaixo, né? Isso aqui é o que? Ela é definida como a gente faz o produto escalar do x com x e tira a raiz quadrada dele. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que x transposto x elevado a meio. Tá? Então essa é a... Então, de novo, de fato, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais lá, mais xn ao quadrado, tirada a raiz quadrada. Tá? Você pode verificar facilmente que isso define uma norma, a norma que a gente está acostumado, a norma euclidiana que a gente está acostumado, tá? Isso satisfaz as relações aí acima, tá? Outros exemplos de normas, tá? Aliás, assim, voltando aqui, em geral, quando a gente usar só o xzinho sem botar o doisinho aqui, é porque a gente vai supor para vetores que a norma é euclidiana, tá? Quando for qualquer norma, a gente avisa. Em alguns lugares a norma faz diferença, em outros não, tá? Então, bom, a outra norma tem a norma L1, tá? Assim. Muito usada também. Isso aqui ficou horrível, hein? A norma L2, que a gente definiu aqui, muito usada em geometria, né? Clássica e também estatística, tá? Sempre que a gente precisa de distância no plano euclidiano, a gente usa essa norma euclidiana aqui, tá? Porque, bom, eu ia falar isso daqui a pouco, já vou falar isso agora, tá? A gente pode definir a distância, tá, de dois vetores x e y, tá, como se fosse o quê? Como se fosse a norma da subtração deles, tá? Então, você quer saber a distância entre o x e o y, tá? Considera o vetor y menos x menos y, tanto faz, né? A gente viu que a norma é positiva homogênea, aqui em cima. E aí isso te dá a distância entre os dois vetores. Tá? Toda norma você pode usar para
construir uma distância entre dois vetores. Tá, ok. E aí, bom, tem a norma L1, a norma L2 bem geométrica, geometria euclidiana. A norma L1 muito usada em estatística e machine learning principalmente, tá? Principalmente fazendo a regularização hoje em dia, tá? Ó, eu ia falar alguma outra coisa sobre a norma L2, a euclidiana, e a distância... muito usada, a norma L2 é muito usada em regressão, tá? Mínimos quadrados é a norma L2, tá? Também dá para fazer com a norma L1, mas tradicionalmente se fazia com a norma L2. A norma L1 está crescendo em uso recentemente, tá? A norma L1 é simplesmente, a gente define a norma 1 do vetor como se fosse o quê? Como se a gente simplesmente somasse os valores absolutos da entrada do vetor. Tá? Então, você percebe o quê? Que dá para generalizar a norma L1 e a norma L2 como se fosse a norma LP. Tá? Isso aqui para o P maior ou igual a 1. Tá? Simplesmente o que seria a norma P é aquilo que a gente espera. Tá? Pega o valor absoluto, eleva a P, soma com o valor absoluto de x2 eleva a P, lá, mais soma com o valor absoluto de xn eleva a P, e no final tira a pésima raiz disso. Tá? Isso é a norma LP, tudo isso você pode verificar que dá uma norma. Tá? Obviamente, a P igual a 1, só que implica a norma L1, né? P igual a 2 implica a norma L2, tá? Então, tudo tranquilo, tá? Isso é trivial mostrar, né? Tá, só que fazendo o P indo para infinito, o que a gente ganha com isso? Nós obtemos a norma L infinito, que a gente chama assim, tá? Ou de Chebyshev, tá? Que é definido como o quê? Bom, se a gente pegar o limite, tá, para P indo para infinito da norma P, tá, não é difícil verificar que isso aqui vai dar o quê? Vai dar o máximo das entradas de x em valor absoluto. Por quê? Bom, porque quanto maior ficar o P, tá, a gente pode mostrar isso aqui, né? Quanto maior ficar o P, a maior vai ser a dominância do maior termo aqui, né? Olha, o P está indo para o infinito, então no fundo quem vai dominar é o termo de maior valor absoluto entre esses caras aqui. Tá? Todos os demais vão ficar pequenos perto dele. Tá? Mesmo que essa diferença fosse epsilon no começo, tá? O P vai para o infinito, então isso vai ficar absurdamente grande. Então é o máximo que a gente teria. Tá? Então, todas essas são normas de vetores, tá? Para sequências. E existem outras, tá? Para normas quadradas, normas de matrizes, mas eu vou deixar para introduzi-las quando a gente precisar delas. Tá? E a parte interessante é que todas as normas são mais ou menos equivalentes, tá? em RN. Tá? Todas as normas aqui em RN, essas que a gente definiu, elas são equivalentes. No seguinte sentido, elas dão o comprimento de um vetor. Os comprimentos vão ser diferentes, tá? Dilatados ou não, mas todas elas são equivalentes mediante a ou uma constante ou no máximo raiz de n, tá? Multiplicando a raiz quadrada da dimensão do espaço. Então fica tudo bem.
E também tem o conceito de norma de operadores de normas duais, mas isso, quando for o momento, se for necessário, de operadores, acho que a gente não vai precisar. A dual, só quando a gente falar de dualidade, talvez rapidamente, tá? Para, sei lá, completeza, tá? Completude, tá o ângulo entre x e y, tá? Ele é dado pelo arco cosseno de, ops, isso aqui eu preciso falar um pouco maior, de x transposto y dividido pela norma de x vezes a norma de y, tá? Ou seja, é o produto interno do x com y e dividido pela norma dos dois. Ou seja, a gente normaliza os vetores como se eles fossem tamanho 1, faz o produto interno deles e aí toma o arco cosseno, tá? E a gente supõe que esse arco cosseno aqui que ele vai estar entre 0 e π, tá? Então, seria o ângulo não, sem sinal, né? Não sinalizado. Mas não tem perda nenhuma nisso, tá? E aí com isso, a x e y são ortogonais. Ops. Está ficando bravo o negócio aqui. Então, x e y são ortogonais se o x transposto y for igual a zero, tá? Então, se o ângulo, ou seja, se o ângulo entre eles for 90 graus, né? É o que está escrito aí, ok? Uma desigualdade importante, tá? Que vocês já devem ter visto várias vezes na graduação de vocês. Cauchy-Schwarz, né? Extremamente importante. Tá? O que Cauchy-Schwarz diz? Cauchy-Schwarz diz que, olha, o produto interno, o módulo produto interno entre dois vetores é menor ou igual o produto das normas deles, né? Tá? Isso aqui para todos x e y pertencente a Rn, tá? Igualdade quando x e y linearmente dependentes, né? Ou igual, um deles é igual a zero, tá? É isso. Bom, tem várias provas, várias maneiras de provar Cauchy-Schwarz, né? Vocês certamente já viram uma prova. Cauchy-Schwarz é uma das desigualdades mais importantes que tem, tá? É impressionante, acho que todo curso que eu dou, eu não só falo, como eu uso Cauchy-Schwarz, tá? Não interessa se é grafos, se é otimização, se é teoria da computação, se é a comunicação em redes, se é em PI, tá? Qualquer curso a gente acaba falando de Cauchy-Schwarz. Tá? Então, tem a prova clássica, né, baseada no produto escalar, a gente parametriza os vetores, cria um outro vetor e depois resolve a parametrização, tá? É uma prova clássica. Só de farra, eu vou apresentar para vocês uma outra prova que é extremamente bonitinha, tá? Então, sei lá, sejam o x e o y pertencente a Rn e defina o polinômio em z, tá? Z vai ser a variável do polinômio. Tá? A gente faz o quê? A gente pega aqui, faz soma de i indo de 1 até n,
pega o xi, multiplica por z e soma com yi e eleva ao quadrado. Tá? Imagina que esse aqui é o polinômio. Bom, o que a gente sabe a respeito desse cara aqui? Independente de quem seja o x e o y, o z é uma variável, né? Bom, mas essa parte aqui está ao quadrado, né? Então, isso aqui é uma soma de valores que são elevados ao quadrado. Qualquer valor elevado ao quadrado é positivo, então essa soma é positiva, né? A gente está somando valores positivos, ou zero no caso, né? Mas não negativos, vamos ser mais precisos. A gente está somando valores não negativos. Então, certamente, isso aqui é maior que zero, maior ou igual a zero, né? Tá? Por outro lado, fazendo os produtos, tá? A gente vai ter o que com isso aqui? Faz os produtos e fatora. Isso aqui vai ser igual a soma de i até n de xi ao quadrado. Isso aqui multiplica pelo z ao quadrado, né? Mais o quê? Mais duas vezes quem chega aqui na história. Tem que fazer agora, lembra do binômio quadrado perfeito? Vai dar duas vezes xi, né? yi. Tá? Então tem que botar aqui, sei lá, duas vezes a soma para i indo de 1 até n de xi, yi. E ainda tem o z, né? Mais o quê? Mais a soma de z ao quadrado, né? Tá igual a 1 até n yi ao quadrado. Tá? E tudo isso aqui é maior ou igual a zero. Tá? Faz sentido isso que a gente fez aqui? Vamos ver, faz a soma lá o x ao quadrado, põe em evidência, multiplica, põe o z em evidência, sobra um 2, e o y ao quadrado não tem o z em evidência para colocar com ele, né? Então acho que está tudo certo. Ok. O que a gente nota aqui? O polinômio, né, que está aí acima, ele tem o quê? Ele tem grau 2, ou seja, ele é quadrático, tá? E é não negativo, ou seja, ele é positivo o tempo todo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, sei lá, que se a gente olhar assim, primeiro ele é uma parábola, né? E ele é positivo o tempo todo, então ele vai estar sempre o quê? Ele vai estar sempre aqui em cima, né? Tá? Pode ser que ele seja aqui, pode ser que ele seja aqui, mas o fato é, se ele tiver raiz, ele tem exatamente o quê? Uma raiz, né? Tá? Ele tem uma raiz de multiplicidade dupla, ele não tem mais do que uma raiz. Tá? Essa é a grande observação da história. Tá? Ops. E é não negativo. Logo, tem o quê? Uma raiz real, né? No máximo. E ter no máximo uma raiz real implica o quê? Que implica que seu discriminante, quem era o discriminante mesmo do polinômio? O discriminante era o delta, né? Era o delta lá, que era o b quadrado menos 4ac, não era isso? Sei lá, aquele tipo de coisa. Não era isso? Não era isso? Isso para as funções quadradas, né? Tá bom, o que interessa aqui é que cadê agora aqui? Então, seu discriminante, ele é menor ou igual a zero. Tá? Então, logo, o que a gente tem aqui? A gente tem que quem faz o papel do B aqui? O papel do B é esse cara aqui, né? Tá? Então, isso implica que
Então, a soma de I igual a 1 até N de xi, yi, tudo isso aqui ao quadrado, menos o que? Menos o A, tá? Que a gente pode pegar aqui, xi ao quadrado, vezes a soma do C, que é o yi ao quadrado, 1 até N. Tá? Isso aqui é menor ou igual a zero. E acabou, né? Bacaninha, né? Uhum. Legal. Então essa foi uma outra prova de Cauchy-Schwarz. Bacana. Observa que ela se completa a prova, a constante ali, o 4 não faz, nesse caso não vai fazer diferença, tá? E a distância a gente já falou. Vamos falar então aqui assim, sei lá, aproveitando a distância, a bola unitária. Tá? Que é bastante importante pra gente. Que é o que vai, se a gente tiver se a gente tiver um A pertencente ao Rn e sei lá um Rzinho pertencente a R, tá? A gente denota aqui BR de A como se fosse a bola centrada em A, tá? Ou seja, são todos os x pertencentes a Rn, tal que o x menos A, norma 2, é menor ou igual a R, tá? Então, caso o A seja igual a zero, tá? Denotamos, ou nem só isso, vou escrever tudo de novo. Caso o A seja igual a zero, obviamente o BR de zero a gente define só como se fosse o BR, que isso aqui é igual ao x pertencente a Rn, tal que a norma de x é menor ou igual a R, tá? E ela é unitária quando? Quando o R for igual a 1, né? Tá? Então, quando R for igual a 1, simplesmente lá, isso aqui vai para um exemplo em R2, né? Lá está a nossa bola unitária. Tá? Isso aqui em R2. Ok. Muito útil a noção de bola, a gente vai usar isso direto. Quando ela for unitária, observa que ela é simétrica, tá? O que significa o quê? Que o menos x pertence à bola, né? Tá? No caso aqui, quando ela for em torno da origem, né? Se somente C, o x pertence à bola. Tá? Então quando ela for não quando ela for unitária, mas quando ela estiver na origem, né? Tá? Então, e que mais? Ela é convexa, tá? E além disso, ela é o que a gente chama de fechada, limitada, tá? E tem interior não vazio. Tá? Então essas são características de qualquer bola com relação à origem. Tá? E, então qualquer conjunto que tem essas três características, ele é considerado uma bola para todos os nossos efeitos práticos. Tá? E com isso, deixa eu ver. Bom, com isso acho que a gente pode falar um pouco de uns conceitos de análise, vai. Acho que a gente vai precisar desses conceitos de análise. Já tem as normas, já tem as bolas, acho que dá para aproveitar e falar disso agora.
Então vamos falar um pouco de análise. Tal topologia geral extremamente simples, tá? Ou nem análise, vai. Que conjuntos abertos e fechados, vai. A gente vai... Tá. O que vem a ser, vai, conjuntos abertos e fechados, tá? Então imagina que a gente tem aqui sei lá, um conjunto S subconjunto de Rn, vai, tá? Então a gente diz que um X pertencente a esse S é um ponto interior, tá, de S se acontecer o quê? Se existe um epsilon maior que zero, ou seja, um epsilon pequenininho, né? Tal que a hora que a gente olha para os y que estão em Rn, né? Tá, isso aqui, obviamente, os y aqui também estão em Rn nesse caso, mas eles podem não estar daqui a pouco, então vou deixar só desse jeito. Tais que a hora que a gente calcula a distância do y para o x na norma 2, ela é menor que o epsilon. Então, ou seja, pega todos os elementos que estão a uma distância epsilon a partir de x, tá? Isso aqui está contido no conjunto S. Detalhe aqui, o fato da gente estar usando a norma 2 aqui, tá? Não tem a menor importância, tá? Podia ser qualquer norma, tá? Os conjuntos, o ponto interior é ponto interior em qualquer norma. Tá? Observa, o epsilon aqui, existe o epsilon, então as normas, uma em relação à outra, elas têm um fator de escala, então a gente pode incluir esse fator de escala no epsilon aqui, tá? Não tem importância. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Em outras palavras, existe uma bola, né? Centrada em quê? Em x com raio epsilon, tá? E essa bola é inteiramente o quê? Contida em S, tá? É o que está significando isso, né? Tá? Então, a gente pega um ponto X e se tiver aqui uma bola, pega a bolinha, tá? Fechada em torno do ponto X com raio epsilon. Se existisse epsilon, então o ponto é interior. E bom, então com isso, o que é o interior do S? Tá? O interior do conjunto S, né? Que a gente denota aqui, sei lá, por int S. Tá? Alguns autores usam abre e fecha parênteses, tá? Acho que tanto faz, a gente pode usar também ou não. Só, o que é o interior do S? Nesse caso. É o conjunto de pontos interiores, né? De S, tá? Então é isso, pega todos os conjuntos de pontos interiores e tudo bem, funciona, tá? Agora vem a parte interessante da história. Começa a parte mais interessante, tá? A gente diz que um conjunto S é aberto se acontecer o quê? Se ele for igual ao próprio interior dele. Tá? Então,
Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que todo ponto de S é interior, né? Tá? Ou seja, é um ponto que não tem fronteira. Exemplo disso aqui, em dimensão pequena. Intervalos abertos, né? Em R, tá? Lembra lá os intervalos A, B. Todo ponto é interior. Todo ponto interior do intervalo AB forma o próprio AB, né? Conjunto de pontos interiores forma o próprio intervalo, tá? Não tem um ponto de limite, tá? Então, acho que é isso, acho que eu não preciso falar mais, estou chovendo no molhado, tá? E agora aqui a gente diz que o quê? Que a S, de novo, né? A contida em Rn lá, tá? A gente está sobre essas hipóteses aqui o tempo todo. Vou botar aqui assim, tá? S, no caso, é fechado se o quê? Seu complemento tá? Rn menos S, que isso é exatamente o que você imagina, né? São todos os pontos em Rn que não estão em S, tá? É o quê? É aberto. Tá? Então, o S é aberto se ele for igual ao interior dele, tá? E é fechado se o complemento dele for aberto. Tá? Essas são as definições. Então, obviamente, o exemplo lá é um intervalo fechado nos reais, né? Tá? O complemento é aberto, tá? Então, legal. Que mais a gente precisa? A gente precisa vai precisar falar da fronteira. Então, a gente precisa da borda do conjunto, então a gente precisa do fecho, tá? O fecho de S, né? O fecho aqui vem de closure, tá? Na literatura de S, tá? É dado por, sei lá, vamos usar o closure mesmo, vai. O closure de S, tá? A gente pega como? A gente pega a forma mais simples de definir isso. Bom, tem mais de uma possibilidade, então a gente pode definir isso como a interseção de todos os conjuntos que contêm o S, tá? Propriamente, mas tem uma forma mais simples também dual de fazer isso, que pega o espaço Rn e pega o complemento e vai ser o complemento do interior do Rn menos o S, tá? Então pega lá o conjunto S, pega o complemento dele em Rn. Olha para o interior disso e agora tira o interior. Ou seja, pega o complemento desse interior, tá? Então é o complemento do interior do complemento de S, tá? Isso, o que dá para a gente traduzir isso em outras palavras? Que digamos assim, X, ele está no closure, né? Se acontecer o quê? O que a gente pode falar nesse caso? Tá, então X pertence ao closure de, de S, né? Tá, isso aqui acontece que se para todo epsilon maior que zero que a gente pegar, pequenininho, né? Existe um y em C não, em S, tá? Tal que a distância entre x e y, norma 2, é menor ou igual, né? Menor ou igual
ao epsilon, tá? Isso é a mesma coisa. A gente pode se definir o fecho, né? O closure, o fecho de S dessa forma, tá? Para todo ponto, para todo epsilon maior que zero que a gente pegue, tem um y em S, tal que a distância entre o x e o y é pequenininha, tá? Também é possível, e talvez alguns de vocês tenham visto, o pessoal da matemática acho que certamente viu, tá? A gente também pode definir o fecho, tá? O fecho também pode ser definido, tá? Como em termos, né? Digamos assim, em termos, tá? De sequências. Ops, ficou feio isso aqui. Termos. Sequências de convergência de sequências, vai. Sequências convergentes e pontos limite, acho. Acho que era assim que a gente falava em português. Pontos limites. Tá? Basicamente assim, se a gente tem x1, x2, lá, uma sequência que converge por um ponto x, tá? E x1 aqui com x1 pertence ao S, x2 pertence ao S, e aí o x também pertence ao S, tá? Então, pertence ao S, tá? O fecho, tá? Isso aqui é uma sequência, né? A sequência vai x1, x2, lá, converge para um ponto x. E aí, mas todos os pontos da sequência pertencem ao S, e aí, digamos que o ponto x também pertence ao S, tá? Então, aqui o x, esse x aqui, é o que a gente chama de um ponto limite, né? Tá? Isso tudo aqui é uma sequência convergente, tá? Digamos assim, ela converge para o x, tá? Então, o conjunto de pontos limites, tá? É o fecho, tá? Então, o fecho, ou talvez pode botar assim, vai. O closure de S é o conjunto de todos os pontos limites das sequências em C, sequências convergentes em S, tá? Isso às vezes é interessante usar essa caracterização, tá? Principalmente quando a gente tem um processo iterativo, tá? Isso vai acontecer em alguns momentos, tá? Finalmente chegamos aqui no conceito de fronteira ou fronteira ou borda, é o boundary. Ou tô quase para espirrar, que coisa. Se eu espirrar com esse microfone, acho que vai fazer um barulhão. Tá, então a fronteira, como é que a gente define a fronteira ou a borda de S, tá? Vamos chamar assim. Alguns autores usam a BD de boundary, tá? De S. Também aparece muito como o del, tá? De S, tá? A fronteira de S, a gente vai usar mais essa notação no del de S, tá? É simplesmente a gente pega o fecho de S, tá? E retira o quê? O interior dele, tá? Então isso dá o que a gente chama de fronteira ou borda, tá? Então, vai, um desenho, vamos colocar tudo isso num desenho bidimensional aqui.
digamos que a gente tenha esse conjunto aqui, tá? A borda está em verde, o interior é tudo que está aqui dentro azul, tá? Nesse caso, o conjunto é fechado, inclusive, tá? É isso. Ok. O que mais a gente pode falar a respeito disso? Deixa eu ver, um x que pertence à borda de S, tá? Ele satisfaz. Ops. Satisfaz. Ok. Para todo epsilon maior ou igual a zero, existe um y em S, tá? E um z, e também existe um z que não está em S, tal que a distância do x para o y é menor ou igual a epsilon, e a distância do x para o z também é menor ou igual a epsilon, tá? Ou seja, tem uma separação, né? Ou seja, tem um ponto que está fora de S, um ponto que está dentro de S na vizinhança de X, tá? Ou seja, então isso que é, é simplesmente a notação, a expressão matemática daquilo que a gente está intuitivamente acostumado, tá? E esses pontos estão arbitrariamente próximos, né? Já que a gente tem aqui o epsilon, para todo o epsilon maior ou igual a zero. Então a gente chega tão próximo quando a gente quiser, tá? E finalmente, é possível. Tá? A gente pode caracterizar os conjuntos fechados, abertos e fechados, tá? Em, em termos da, da, da borda fronteira, né? Em termos da fronteira, de, das fronteiras, tá? Ops. Tá. Como que a gente faz isso? Obviamente, assim, o S é fechado se o quê? Se a borda de S está contida em S, né? Ou seja, se ele contém a borda dele, ele é fechado, tá? S é aberto, deixa eu botar na outra linha aqui. O S é aberto quando? Tá? O S é aberto se ele não tem a fronteira, né? Ou seja, se quando a gente pega o S e faz a interseção com a fronteira do S, o que a gente deve ganhar nesse caso? Tem que ser, elas têm que ser disjuntas, né? Tá? Tem que ser vazio. Então isso é bem aquilo que a gente devia esperar, tá? Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa falar ainda é isso, a motivação eu vou ilustrar com uma figura, quer dizer, uma semifigura, vai. Então, imagina que a gente tem um eixo aqui, imagina que a gente está aqui, está em R3 agora, tá? Tridimensional. E. Ops. A gente está aqui em R3. Tudo bem. Isso aí aqui seria o X. Aqui seria o Y. E aqui seria o Z. Tá? E bom, o que acontece? Imagina que no plano aqui XY, tá? A gente tem, sei lá, tem uma bola ali.
tá? Mas exatamente no plano XY aqui, tá? Aqui está o plano XY. Então a gente tem um círculo, a dimensão, tá? Vamos chamar aquela bola ali de B, vai. Então a gente tem ali que a dimensão de B, tá? Tem um espaço, é a dimensão o quê? A dimensão do espaço afim que passa por ali, né? E a dimensão do espaço afim é igual à dimensão do espaço linear, que é a sua translação. Tá? Então tem a bola B tem dimensão 2. Pergunta, num caso desses, tá, não é difícil reparar que ou seja, um caso desse aqui, as noções de interior e assim as demais que dependem dela, né? Não faz sentido, não faz sentido. Tá? Porque se você lembrar lá a definição que a gente fez de ponto interior, sim, tem que ter uma bola, né? Em torno, são todos os pontos que estão em torno do ponto X, com o epsilon, existe um epsilon, mas ele tem que estar o quê? Tem que estar contido no S, tá? E aqui o nosso problema é o quê? O nosso problema é que o espaço aqui é tridimensional, né? Só que a gente tem um objeto de dimensão 2 ali, tá? Ou seja, ele está plenamente. É um objeto de dimensão 2 que vive num espaço de dimensão 2, mas a gente está num espaço de dimensão 3. Tá? Por quê? Bom, porque tinha uma variável a mais nas formulações. Tá? É isso. A verdade é que talvez essa variável z não seja necessária. Tá? Completamente. Tá? Ela é uma variável que foi usada para facilitar a formulação, mas ela nem faz sentido. Ou porque a gente está no espaço de dimensão maior, porque a gente vai fazer um lifting daquilo lá de alguma forma, tá? Mas não agora. Então, bom, simplesmente não faz sentido, tá? Do jeito que está definido. Mas o objeto, aqui, né? O objeto é válido. E mais ainda do que o objeto, o objetivo também, né? Tá? O objeto é válido e gostaríamos de trabalhar com ele. Tá com ele quem? Com a bola, tá? O que a gente faz então? A gente define um conceito que é o interior relativo. Tá? O que é o interior relativo? Bom, o interior relativo é o interior, só que relativo ao espaço afim, ao menor espaço afim que contém aquele conjunto. Tá? É basicamente isso. É o interior, tá? Ficou horrível isso aqui. Vou botar entre aspas aqui. É o interior do objeto, tá? Em relação, ou do conjunto, vai. Comecei a escrever com o objeto interior do conjunto. Tá? Aqui eu escrevi objeto, mas eu não sei porquê, né? Isso aqui é. Mas o conjunto é válido, é um conjunto que interessa pra gente aqui. Com relação ao espaço afim de menor dimensão que o contém. Tá? Ou seja, que contém o conjunto.
tá? Então, basicamente assim, então a gente pode definir assim como o interior relativo, né? O relative interior, tá? Muitos autores colocam como I ou como reint, tá? Tanto faz. Vamos botar aqui, então, imagina ali a gente está chamando de B, né? Então, o relativo interior de B, que é o rel int de B, o, deixa eu botar aqui. Tá? Como é que a gente define isso? Bom, a gente vai pegar todos os pontos x que pertencem ao B, tais que existe um epsilon maior que zero, ou seja, uma vizinhança pequenininha, tal que quando a gente olhar uma bola e esse B está sendo o mesmo B lá, vou trocar, vai. Não ficou tão bom. Ficou bom ali na figura, mas não ficou bom para escrever as coisas. Então vamos chamar de S mesmo, que é o que a gente está acostumado. Aqui. Apagar tudo. Então esse cara aqui é o S, ali é o S, né, o conjunto S. Então aqui é o S, o X pertence a S, tá? Que quando a gente pegar a bola B centrada em X, tá? O X pertence ao S, com um raio epsilon, tá? E a gente vai fazer a interseção com o quê? Com o fecho afim do próprio conjunto S. Isso tem que estar contido em S. Tá? Isso é exatamente em matematiquês o que a gente escreveu ali em cima. Tá? A parte interessante da história aqui é que isso pode ser, no nosso caso, especializado, que se o S é convexo, tá? O S aqui em Rn mesmo, tá? Nesse caso. Só para dizer, se o nosso R sim Rn é convexo, eu sei que o nosso objetivo é chegar lá, mas eu já contei para vocês em outra ocasião que o conjunto convexo é, tá? A gente pode estabelecer o interativo Reilly do S de uma forma bem simples, tá? São os x que pertencem ao S, tais que, para todo y que também pertence ao S, existe um lambda maior que 1, tal que o lambda x mais 1 menos lambda y pertence ao S. Tá? Ou seja, a hora que a gente faz a especialização dessa expressão aqui para um conjunto convexo, é isso basicamente que a gente obtém. Tá? Ou seja, basta que o interior relativo são os pontos x, tais que para todo outro ponto y que está naquele conjunto, a gente tem um segmento não vazio, tá? Um segmento de reta não vazio entre o x e o y. Tá? Então isso dá para a gente o interior relativo. E aí então muitas das... Bom, se a gente estivesse aqui fazendo uma análise convexa totalmente formal, a gente ia ter que tomar bastante cuidado entre interior relativo e o interior e limitar tudo isso muito bem e fazer as coisas na maior generalidade possível. Tá? No nosso caso, muitas vezes a gente vai ter interior relativo, mesmo que a gente não escreva, a gente vai ter um interior relativo na cabeça. Tá? Quando a gente nos referimos ao interior, bom, a gente vai estar pensando no interior relativo, que é exatamente a dimensão do espaço afim onde aquilo faz sentido. Tá? Então, os algoritmos vão funcionar na dimensão onde as coisas fizerem sentido. Tá? São, às vezes, alguns casos esdrúxulos que a gente precisa tomar cuidado, mas eu acho que a gente não vai encontrá-los nesse curso. Tá? E deixa eu ver como é que está o tamanho do vídeo. Tá, acho que 1:15, acho que está bom para aqui. Eu continuo com o resto no próximo vídeo. Aí eu vou falar um pouco de diferenciação
e que a gente precisa para fazer os testes de convexidade. Tá? Então eu vou rever rapidamente com vocês o conceito de diferenciação em Rn. Tá? Série de Taylor, primeiro e segundo critérios de derivação. Até lá.